Olá, muito boa noite para você, seja bem-vindo. Está começando o seu programa de quinta-feira, o CNT Entrevista está no ar. Kaique Agostini é formada em Administração e Marketing pelo Centro Universitário Vale do Iguaçu e Contabilidade pelo Centro Universitário de União da Vitória. Possui pós-graduação em Comunicação e Negócios. É diretor executivo do Grupo Verde Vale de Comunicação. Foi presidente do Sindicato das Empresas de Rádio e Televisão do Paraná e atualmente integra o Conselho Fiscal da entidade. Também faz parte do Conselho Superior da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão, a ABERT. E em 2020 assumiu o comando da AERP, a Associação de Radiodifusão do Paraná. Kaique, seja bem-vindo, obrigada pela sua disponibilidade de estar com a gente no CNT Entrevista de hoje. E eu começo pedindo para que você nos conte um pouquinho da sua trajetória profissional nos meios de comunicação. Quando é que você começou a atuar de fato na radiodifusão? Bem-vindo e boa noite de novo. Boa noite, Karina, boa noite aos telespectadores da CNT, é um prazer estar aqui falando com vocês. Eu comecei na radiodifusão, eu sou de União da Vitória, no estado do Paraná, divisa de estado com Porto União, que é Santa Catarina. A gente já tem essa questão bem emblemática, que é os dois estados, dividido apenas pela linha do trem aqui na região do Contestado. Eu sou formado em contabilidade, técnico em processamento de dados e com administração e marketing na minha segunda faculdade. Eu comecei a trabalhar aqui na rádio, em uma das nossas emissoras, como limpador de calha, na verdade. Entrei bem por baixo, estagiário, vim crescendo dentro, trabalhei no administrativo, financeiro, fiz programa aqui na rádio, um boletim esportiva durante um tempo, e vim crescendo. Aí tive a oportunidade de vir para a área administrativa, gestão, e pela formação acabei caindo na administração. Hoje eu sou diretor executivo do Grupo Verde Vale, já sou sócio do grupo, estou bem feliz, a nossa atuação é aqui na divisa Paraná e Santa Catarina, temos 2 emissoras de rádio, um jornal que vai completar 100 anos e mais um portal. Também temos uma emissora de rádio lá na região da Serra Gaúcha. Tá certo. Kaique, você está à frente da AERP, que é a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, desde janeiro de 2022. O seu cargo, né, segue então até 25, o seu trabalho até 2025, e eu queria saber quais são as principais bandeiras que você levanta hoje para a radiodifusão, não só no Paraná, mas também para todo o país. Bom, Karina, eu gosto de pensar que a minha jornada institucional, eu acho que a ERP ela serve muito até para isso como exemplo, um bom exemplo, assim como tantos outros bons exemplos institucionais que a gente tem no Paraná. Mas eu comecei minha jornada na ERP como suplente de diretor no sindicato nosso, há mais de 15 anos atrás, e fui galgando essas posições dentro do grupo, aprendendo com os diretores, aprendendo a participar das reuniões, sendo conduzido, inclusive, dentro da Assembleia Legislativa, do Governo do Estado, do Ministério das Comunicações, aprendendo quem são as pessoas que movem essa máquina que tanto a radiodifusão precisa. E dentro desse percurso, né, eu entendo que cheguei aqui na presidência conduzido pelos nossos pares, mas eu encerro esse ciclo institucional. E a AERP é o seguinte, ela, como uma entidade que atua em prol do rádio e da televisão, o principal papel dela é sustentar e associar, né, a gente estar junto em torno de plataformas comuns. Eu gosto de pensar, inclusive, como associado, que nos últimos 20 anos aí, a AERP tem entregado um conteúdo, uma plataforma de treinamento, plataformas comerciais, iniciativas de criatividade que ajudaram o mercado de rádio e televisão do Paraná a ser um dos mais pujantes, organizados, sistemáticos, complexos do Brasil. Não é à toa que, assim, o convênio, por exemplo, que a Radiodifusão do Paraná tem com a Copel, que é a nossa fornecedora de energia, ele já vai perfazer aí quase 30 anos e foi um exemplo pioneiro para todas as associações do Brasil. Agora, nos últimos 2 ou 3 anos, algumas associações nacionais conseguiram conquistar um projeto parecido. Então, a ERP sempre teve esse modelo assim, de pioneirismo pelo arrojo das suas diretorias, dos seus presidentes, principalmente pelas parcerias. Ela sempre foi uma entidade de meio, que gosta de criar laços, ela se coloca como um ente convergente, e isso é muito positivo para a radiodifusão. E como, na sua opinião, isso interfere na relação com os empresários do meio também? Como que você vê esse cenário? Então, eu acho que cada dia mais o empresário do rádio e da televisão, o radiodifusor, ele se vê representado na ERP e ele reconhece a ERP como a casa do radiodifusor. Então, até a última reunião nossa aí em Curitiba, quando nós tivemos junto
recebendo um novo secretário de comunicação, é muito interessante que essa dinâmica onde os radiodifusores, seja eles de rádio ou de televisão, eles sentam na mesma mesa e se reconhecem naquele momento como um núcleo só, como associados, como pessoas que trabalham por um mercado melhor, mais saudável, por uma fatia melhor da verba, né, da distribuição da verba, da mídia, por um pedaço maior do espaço da comunicação, com muita criatividade e com muita credibilidade. Então, assim, dentro da associação, seja você concorrente no mercado, lá dentro nós somos um só. E cada dia mais essa marca ela é emblemática no Paraná, na nossa associação, e ela serve de referência para tantos outros estados. Tá certo. Kaique, segundo a Anatel, 72% dos aparelhos celulares têm hoje a função FM. Na sua opinião, como é que isso impacta de fato na radiodifusão? E você acha que isso acaba garantindo uma aposta futura para esse meio de comunicação tão importante em uma era altamente tecnológica e de redes sociais também? Sem dúvida nenhuma, Karina. Até tem uma curiosidade. Você sabia que o projeto inicial que começou a encampar essa ideia de que os celulares precisariam ter habilitado o celular nasceu dentro da ERP? Foi uma iniciativa de um dos nossos presidentes, à época, o Alexandre Barros, e esse movimento de que outras associações nacionais, e junto com a ABERT, que é a nossa entidade nacional, ela foi capitaneada inicialmente pela Associação do Paraná, exatamente com essa ótica. A associação nossa também prepara grupos para viajar nas principais feiras internacionais, e foi lá que a gente caiu esse raio, vou dizer assim, na cabeça de todo mundo, que dizia que era muito importante que já que todo cidadão tem, hoje no Brasil, inclusive, tem mais celular do que cidadão, né? O número mostra isso, assim. Então, foi muito claro que o rádio e a televisão, eles precisariam ser captáveis pelo celular, e isso foi necessário um trabalho muito sério de trabalho junto ao Legislativo, e isso é muito saudável, inclusive, a maneira com que a radiodifusão trabalha as suas pautas de interesse junto ao Legislativo, principalmente federal, né, que é quem pauta o dia a dia da radiodifusão, que são concessões federais, né? E esse modelo, hoje em dia, onde 70% está muito bem informada dos aparelhos de celular, eles são capazes de captar o rádio, primeiro de tudo, ele é uma característica fundamental da radiodifusão, que ela é gratuita, né? Então, quem ouve o rádio no celular pela antena do rádio, não paga nada por isso. Consome muita pouca bateria, e isso continua dando liberdade para quem gosta de ouvir o rádio, consumir, seja informação ou entretenimento, em qualquer momento do seu dia, gastando praticamente nada, se mantendo bem informado ou mantendo também uma diversão, uma coisa mais saudável. A televisão, inclusive, acompanhou isso também, né? São menos celulares que captam a televisão pelo chip, mas também existe uma boa gama de celulares aqui no Brasil que permitem assistir a TV digital pelo celular. Kaique, como que você avalia, a ERP avalia o futuro do rádio daqui para frente, né? Ano de 2023, mudança de governo também, tudo isso acaba influenciando. Quais são as expectativas da associação para esse ano? Sei que é difícil, você vai encontrar, a tua audiência também muito nobre, é difícil você vai encontrar alguém que vai falar mal do seu segmento, né? Não é diferente conosco, mas eu preciso dizer com tranquilidade assim, os números do IBOP, que é o principal instituto de pesquisa do Kantar, né, hoje em dia, que pesquisam o impacto das rádios e das televisões no Brasil, e é ele que é o principal regulamentador do mercado, né, em matéria de distribuição de mídia, eles atestam com muita clareza e muita tranquilidade que o rádio evolui. O rádio está completando 100 anos no Brasil, completou no ano passado, as celebrações foram um pouco atrapalhadas por causa dos picos de Covid, mas assim, o rádio cresce, o rádio tem uma característica de continuar sendo muito importante localmente, então é um dos poucos veículos que consegue dar atenção para as comunidades onde ele está inserido, com muita robustez. As pessoas que trabalham o rádio, que trabalham no rádio e utilizam o rádio, reconhecem a potência que esse veículo continua tendo nos seus municípios, nos seus bairros, nas cidades onde ele atua, né? As cadeias de rádio também fornecem um belo mecanismo para anunciantes, sejam eles editoriais ou mesmo de publicidade, né? É um belo mecanismo para atingir grandes populações a um preço muito barato. Isso é outra característica importantíssima do rádio. Nós estamos bastante animados com o cenário. O cenário mundial de rádio tem crescido, a criatividade e a credibilidade, que são duas âncoras da nossa gestão em relação ao trabalho que nós queremos executar no rádio e na televisão do Paraná, eles realmente fortalecem muito a radiodifusão e não apenas o rádio. São vocês que fazem o rádio e a televisão, que estão à frente da TV, à frente dos microfones,
que passam essa credibilidade com que as pessoas realmente se reconhecem naquilo que vocês dizem. Essa força não é fácil de ser copiada. E a criatividade do rádio e da televisão são coisas, assim, literalmente estonteantes, né? Campanhas lindas, maravilhosas, que tocam as pessoas, que são capazes de entregar resultado. Tudo isso, né? A criatividade e a credibilidade, elas são principalmente o fator humano. Então, eu insisto, enquanto o rádio e a televisão forem feitos por pessoas, eu acho que nós não vamos ter tão cedo um concorrente à altura. Nós vamos para um rápido intervalo. Para você que nos acompanha pelos canais da Rede CNT espalhados por todo o país, não saia daí, é bem rápido. Estamos de volta com o CNT Entrevista desta noite. Hoje nós recebemos Kaique Agostini, que é presidente da Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná, a AERP. Kaique, como que a associação está engajada para fortalecer nesse momento o rádio e a TV? Nós comentamos no bloco anterior que nós vivemos uma era, né, de redes sociais, então como sobreviver, né, nesse cenário e o que a associação faz de fato para alavancar o rádio e a televisão? Então, acho que pode ser uma pergunta também. São duas coisas bem distintas, a meu ver. A televisão, normalmente, ela é executada, né, por grandes grupos, tem mais musculatura e conseguem caminhar com mais força própria, vamos dizer assim, em matéria de execução de um plano digital. A rádio, normalmente, principalmente as rádios associadas na ERP, ela é uma boa parte do número das emissoras associadas, elas são emissoras pequenas, no interior do Paraná. É um estado que tem um recorte muito interessante, assim, 50% dos municípios do estado tem até 10 mil habitantes. Isso é um recorte bem interessante para entender o tamanho que o rádio tem nesses municípios pequenos. E aí ele cresce, né, conforme as cidades grandes, aí, Cascavel, Londrina, Maringá, você tem grupos um pouco mais preparados para enfrentar também essa concorrência do digital. Mas em relação ao número geral, a ERP busca fazer o seguinte: nós temos cursos e treinamentos que não apenas para equipes comerciais, mas também para equipes editoriais, para treinar o pessoal e ensinar eles a como utilizar melhor as redes sociais, as mídias sociais. Não posso negar que acho que é o seguinte: o rádio tem sido um dos veículos que melhor tem conseguido somar a tecnologia do digital e navegar aí num mar muito tranquilo, utilizando a ferramenta digital como um acessório para o dia a dia do rádio, seja no editorial ou no conteúdo, ou no comercial. As televisões já fazem isso brilhantemente, mas acho que o digital, para nós, para o rádio e para a televisão, ele é um acessório importantíssimo e que dá para nós ainda mais capilaridade e velocidade. Além disso, a ERP tem tirado do papel uma plataforma comercial que muito em breve vai permitir com que os mídias do Brasil inteiro façam anúncio com toda a radiodifusão do Paraná, seja rádio, seja televisão, de uma maneira muito simples, quase como hoje é possível fazer no digital, né? Você compra de uma plataforma e anuncia, quem sabe, para o mundo todo. Nós estamos tirando isso do papel aqui na ERP, deve facilitar a compra de mídia, não apenas pelas agências, mas também por anunciantes diretos, que eventualmente no interior são muito comuns, e essa força do dinheiro novo, do investimento novo em rádio, que deve gerar mais negócios. Tem uma conta aí que para cada real investido em publicidade, em anúncio, são capazes de gerar R$8 de movimentação na economia. Nós estamos tentando mostrar para anunciantes que ainda não fazem parte do dia a dia do rádio e da televisão o quão bom, quão satisfatório e quão interessante o resultado que nós geramos como ferramenta de anúncio. Tentamos ensinar, inclusive, muitas vezes, a contribuir com o anunciante que tem dificuldade de criar o seu próprio anúncio. Estamos desenvolvendo parcerias com agências, com o sindicato também das agências de publicidade, para que a gente possa, mais uma vez, energizar esse ecossistema da comunicação no Paraná. Seguimos modelos, estamos copiando sem problema nenhum modelos de outras associações que são parceiras, como Santa Catarina, Rio Grande do Sul, São Paulo, Minas Gerais, e eles fazem a mesma coisa conosco. Eu acho que esse ambiente é muito produtivo, sem vergonha, sem muita papa na língua, sem perder muito tempo. A gente tenta fazer o que é melhor possível executar, sempre com óticas ao que é melhor para o nosso associado. A associação, a gente não gosta de pensar que ela tem um fim em si própria, ela faça um caixa muito grande, ou que ela trabalhe para produzir resultados melhores para a própria equipe. Ela tem que beneficiar objetivamente o nosso associado. A gente sabe, Kaique, do trabalho conjunto de algumas entidades, como, por exemplo, a ERP/ABERT, que é a Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão.
Na sua opinião, como que essa atuação ajuda a proporcionar melhores condições de atuação dos profissionais, dos empresários, para que chegue também uma mensagem cada vez mais limpa, cada vez mais correta para o espectador que está do outro lado? Olha, a ABERT faz um trabalho brilhante, gigante e não é reconhecido por muitos radiodifusores. O ambiente legislativo de Brasília é muito complexo, é duro, é difícil, e a ABERT acaba executando um trabalho que, antes de tudo, ele é de proteção, tentando esclarecer aí. Existem mais de 400 projetos, normalmente, em pauta, seja na Câmara, seja no Senado, que prejudicam ou dificultam, de alguma forma, o nosso setor de rádio e televisão. E a ABERT tenta, antes de qualquer medida, combater, esclarecer e trabalhar para que esses projetos não avancem de forma a prejudicar esse nosso ambiente. Em matéria de regulamentação, eu preciso te dizer, não existe um ambiente tão regulamentado como o rádio e a televisão no Brasil. Nós somos altamente engessados, isso prejudica e muito o nosso trabalho de criatividade, de credibilidade de entrega. E, de outro lado, nós temos um contato constante e muito aberto e transparente, como associado, como afiliado. O trabalho que a ABERT faz para atender a radiodifusão do Paraná, seja na migração do rádio AM para o FM, seja agora na digitalização dos sinais de televisão. Acho que nós fomos muito bem, fomos brindados com um trabalho muito competente das equipes de engenharia aqui do Paraná e da ABERT em Brasília. Essa parceria existe e é muito importante. Kaique, como que a ERP se posiciona em relação aos ataques à imprensa de forma geral, aos meios de comunicação? Em algum momento, até porque nós passamos, por eleições recentemente no Brasil, vocês tiveram que atuar de uma forma mais contumaz? Teve algum caso assim que você possa trazer para a gente hoje? Olha, também é preciso reconhecer que os últimos 2 anos foram anos muito intensos em matéria de liberdade de imprensa e questionamento, ataques à imprensa. Acho que nos últimos 4 ou 5 anos houve uma crescente, não apenas no Brasil, internacionalmente, mas no Brasil isso foi também fora da curva, tá? Ataques a jornalistas em coberturas, vandalismo em veículos, em sedes de veículos de comunicação, mortes e ataques a jornalistas. Isso é algo gravíssimo, muito severo, e que, assim, a ERP e o nosso sindicato acabou, acho que nos últimos 2 anos nós tivemos o maior número de notas de repúdio e movimentos cobrando responsabilização de ataques. Nunca antes na história dessas entidades nós tivemos um número tão grande desse tipo de manifestação. Acho que é pouco, precisamos que o ambiente legislativo reflita com seriedade a necessidade de combater as pessoas que atrapalham, principalmente o trabalho de jornalismo dos comunicadores, né? Eles são assediados, enfrentam violência, virou uma coisa comum, isso é péssimo, né? Que afinal de contas vocês fazem um trabalho essencial, não apenas para a democracia, mas também para aquilo que a gente faz. Sem liberdade para executar o trabalho de jornalismo e de comunicação, atualmente o veículo não tem por que existir, né? E isso, mais uma vez, é muito duro reconhecer que o ambiente do digital criou uma permissividade de tal maneira que qualquer pessoa se entende no direito ou de se autonomear como jornalista, um comunicador, tem as responsabilidades que nós que fazemos isso no nosso dia a dia temos, seja pelos nossos próprios conselhos de ética ou seja pela justiça, como ela nos reconhece. Nós precisamos fazer um trabalho mais sério, estamos cobrando novamente, há um trabalho sendo executado para que o legislativo altere algumas regras, principalmente com sanções e punições mais severas, aqueles que agridem jornalistas e comunicadores, mas realmente o ambiente é muito tenso. A ABERT tem um papel fundamental nisso, ela monitora os ataques com constância e as associações estadualmente refletem e enviam para a ABERT toda vez que algo grave aconteceu aqui no seu estado. No Paraná, eu não me recordo pontualmente de nenhuma nesse momento, mas me recordo que foram mais de 4 ou 5 manifestações nos últimos 6 meses que nós acabamos tendo que fazer, e isso é péssimo. É triste e é péssimo. Eu acho que o outro ponto bem importante para a gente ressaltar aqui é a questão do papel ético e moral do jornalismo no combate à fake news. Como que a ERP se posiciona nesse momento? Também, claro, a gente acaba sempre levando em consideração a questão das redes sociais, porque o alcance é muito rápido, é muito maior, não é? Então, qual que é a principal função da ERP nesse momento no combate à fake news, que é um problema hoje no Brasil?
Bom, a ERP, antes de tudo, ela é uma entidade que ela trabalha provocada, né, pelos associados. Então, assim, toda vez que um associado teve um problema que ele, por conta própria, através do seu jurídico, através do seu administrativo, ele não consegue resolver, ele ativa os mecanismos que a ERP tem, e aí, seja a ERP ou, junto com ela, a BERT, sindicato e nossa federação, nós ativamos os nossos mecanismos. Nós temos acesso a bons escritórios de direito, a processos de trabalho, a equipes que acompanham esse tipo seja o fake news, seja o processo, seja essa questão da vitimização, né? Ou, desculpe, do ataque aos jornalistas e a comunicadores, nós temos equipes que eu preciso reconhecer muito robustas, que combatem, que trabalham auxiliando as emissoras. Além do treinamento que nós oferecemos com constância, não apenas nos encontros regionais, ano sim e ano não, a ERP sai de Curitiba e ela vai nas nossas regionais, levando normalmente um encontro que dura o dia todo, das 8 da manhã às 6 da tarde, muitos palestrantes, muitas pessoas para debater, discutir com o nosso associado ângulos e a melhor maneira, melhores práticas de executar condutas mais saudáveis, mais produtivas do nosso dia a dia. O ano passado foi ano do encontro regional, esse ano é o nosso ano do nosso congresso, que é um dos maiores congressos de rádio e televisão do Brasil, vai acontecer em Foz do Iguaçu no final do mês de novembro. Nós pretendemos levar para lá, por exemplo, ele tem se destacado muito no dia a dia da discussão sobre liberdade de imprensa e fake news, é o advogado e comunicador André Marsiglia. O André vai participar, tem feito trabalho conosco, tem feito palestras e debatido com os nossos radiodifusores do Paraná, mas ele vai estar presente lá, inclusive para justificar, explicar um pouco o ângulo onde nós temos que defender, e fazemos isso sempre, a diferença entre você censurar e ser punido por algo que você fala depois, que é algo que os veículos de comunicação com tranquilidade executam, mas que o digital cria distorções muito graves. Sobre fake news, é importante destacar que fake news é diferente, né, de mentira ou informação distorcida. Fake news é criar uma informação baseada em fatos falsos com o propósito de criar algum tipo de narrativa diferente daquilo que é verdadeiro. Ou seja, é você conscientemente criar um factoide, uma mentira para atacar alguém, uma instituição, uma ideia ou algo assim. Então, isso precisa ser punido. Mais uma vez, vivemos um momento de pioneirismo vanguardista, até porque, assim, a legislação nossa tem dificuldade de reconhecer a diferença entre o fake news, a mentira, o dolo, esse tipo de distinção, eu vou chamar de jurídica. Também estamos cobrando, há um trabalho internacional, inclusive, de cobrança, para que a nossa legislação se adapte, para que dê ferramentas para juízes, promotores, próprios agredidos, pessoas que se sintam, né, atacadas pela fake news, possam, de maneira rápida, combatê-las. Isso não vai acontecer, sem dúvida alguma, sem um trabalho muito sério de responsabilização junto às plataformas. Porque, inclusive, assim, né, a plataforma faz o que o rádio e a TV faz, cobra mais do que o rádio e a TV faz, executa um conteúdo muito parecido e não tem nenhuma das responsabilidades que nós temos. Afinal de contas, se você falar alguma coisa no meio desse programa, ou eu, rapidamente a justiça vai a cavalo, né, a galope, entrar em contato com a CNT e tomar as medidas necessárias para qualquer pessoa que se sinta atingida. Aí as mídias sociais simplesmente dizem que não. No caso delas, elas não são responsáveis pelo conteúdo. Esse conteúdo não teria a abrangência que tem se não fosse dada a visibilidade que os algoritmos e as plataformas definem que eles devem ter. Então, mais uma vez, é necessário, é urgente que a legislação seja corrigida e entregue paridade de armas para a radiodifusão em relação ao digital. Ou que o digital tenha a mesma regulamentação que nós temos, ou que nós tenhamos menos regulamentação para nos dar mais capacidade de ação. O CNT Entrevista vai para um rápido intervalo. Para você que nos acompanha, não saia daí. Nós já voltamos. Estamos de volta com o CNT Entrevista de hoje, que recebe Kaique Agostini, que é presidente da AERP, a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Kaique, você comentou agora há pouco de um congresso muito importante no final do ano, né, que movimenta a AERP, já é bem tradicional. E eu queria saber o que essa troca de experiência, esse network, né, entre tantos profissionais, acaba abrindo de mercado publicitário daí sempre para o próximo ano. Como é que é? Olha que coisa curiosa, né? O ano passado foram 100 anos do rádio no Brasil, né, celebrados, e agora também foram celebrados os 100 anos da criatividade da publicidade paranaense. Aí, mais uma vez, assim,
Isso é um reflexo importantíssimo do que a gente é capaz de fazer junto. Quando o rádio, quando a televisão se une com publicitários de mão cheia, como o Paraná tem de monte, com clientes, anunciantes que são investidos assim, não só de coragem, mas da vontade de testar e fazer coisas diferentes, nós vamos muito além. Então, eu insisto, a criatividade e a credibilidade daquilo que a gente faz é capaz de entregar resultados realmente diferenciados para qualquer pessoa, anunciante, ou mesmo pessoa física que tem algum problema, quando ele procura o rádio e a televisão. O nosso congresso ele vai procurar, mais uma vez, refletir um pouco disso. Vamos levar palestrantes de renome nacional e internacional. Uma comitiva sai aqui no Brasil, agora em abril, inclusive, para acompanhar a NAB, que é o maior evento, né, de radiodifusão broadcast do mundo. Mais uma vez, a ERP deve levar uma comitiva com pelo menos 25 pessoas para lá, radiodifusores paranaenses, interessadíssimos, né, em aprender mais, não apenas aquilo que a tecnologia oferece, de maneira vanguardista lá nos Estados Unidos e vindo ao redor do mundo, mas também na área de conteúdo. Acho que é muito interessante a troca de experiências, e não apenas a ABERT, mas as associações. Elas têm conversado muito, assim, é interessantíssimo ver que, por exemplo, as associações do Nordeste, elas vêm nos eventos nossos aqui no Sul, as associações do Sul vão até as associações do Norte e do Noroeste para aprender o que eles fazem lá. E agora, o Brasil é essa riqueza, né? O Brasil realmente é muito complexo, porque ele é muito diferente. Quando você vai lá para o Nordeste, você tem alguns hábitos de mídia, não apenas de consumo e de anúncio, mas também na maneira de fazer radiodifusão, que eles diferem do que é feito em São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, aqui no Sul. E tudo isso dá para a gente um pouco mais dessa mistura bacana que é o Brasil. Acho que cada dia mais é complexo fazer comunicação, é por isso que a gente precisa de bons profissionais que não parem no tempo, que continuem aprendendo, continuem se relacionando, e acho que, além das associações de rádio e televisão, várias associações, categorias profissionais já perceberam isso e continuam criando momentos para trocar ideias, para que a gente avance junto, e eu acho que a grande chave é continuar sendo mais ou menos como startup, né? Tem um diretor nosso que fala assim que o rádio, se nascesse hoje, seria um veículo importantíssimo, né? Porque você fala assim, um veículo que consegue falar com as pessoas enquanto elas fazem outra coisa, não exige foco e atenção total, você ouve gratuitamente, você pega em qualquer lugar, pode pegar ele pelo celular, hoje outras plataformas, o rádio e a TV estão no streaming, estão no digital, em todas as plataformas, e fazer conteúdo é algo que o rádio, por exemplo, podcast, né? Fazer áudio é uma coisa que o rádio tem por natureza e a televisão também conteúdo de vídeo. Então, acho que a gente explora isso muito bem, continua sendo, não é apenas um desafio, mas é revigorante. Toda vez que a gente se encontra com as entidades de outros lugares, com radiodifusores, com pessoas criativas, cada dia é uma novidade, é uma coisa saudável, gostosa. Essa é mais uma das grandes vantagens de trabalhar com comunicação. A gente não tem monotonia, né? Ah, com certeza. Mas, Kaique, essas experiências, né, que vocês pegam de outros países, uma referência agora, por exemplo, em abril, nos Estados Unidos, desse grande evento, elas de fato são aplicáveis? Você já comentou dessa disparidade dentro da nossa regionalidade mesmo, por exemplo, o Nordeste, radiodifusão se comporta de uma forma diferente. Essas experiências, elas são palpáveis, vamos dizer assim, para nós? Olha, eu gosto de pensar que esse ambiente nosso é muito rico, né? Até porque cada radiodifusor, via de regra, ele é um empresário individual, vamos dizer assim, né? Quando a gente troca experiências nos nossos encontros, é muito interessante ouvir as experiências e os testes que as emissoras fazem nas suas praças. Obviamente que há alguns recortes muito interessantes, né? A capital, por exemplo, ela acaba tendo uma relação, as emissoras que estão na capital acabam tendo uma relação que é quase assim, mais do que 75% do dia a dia do comercial dessas emissoras é negociar com agências e grandes clientes. Então, isso acaba reduzindo a quantidade de trabalho. Quando você compara isso com uma emissora do interior que precisa atender individualmente os seus clientes, né, que são anunciantes locais. Agora, também dá para a capital essa percepção assim, de movimentos de grandes anunciantes, que aí você reconhece isso, né, quando eles fazem uma campanha, seja na televisão, seja no rádio, ou seja em grupo, casado, rádio e TV com digital, é fácil você enxergar o Brasil pela ótica desses grandes anunciantes nos grandes centros. Mas muitas vezes essas mensagens, elas não chegam e não são entregues de maneira capilar no interior do Brasil. Aí entra essa diferença. O rádio, muitas vezes, ele testa coisas no interior, acaba despertando a curiosidade, não apenas das emissoras, mas também de clientes, anunciantes e agências, que são copiados depois. Há uma máxima, né, que dizia assim, que
A capital, normalmente, ela se abastece muito das mentes do interior, e que no interior é muito importante que os veículos de comunicação consigam evidenciar as suas elites. E aqui que fique claro, não elites financeiras, tá? Quem dizia isso era o jornalista Alberto Tines, um ícone aí do jornalismo brasileiro, que o papel principal, talvez fundamental, das mídias do interior, do rádio, da televisão, do jornal, era conseguir dar visibilidade para suas elites, no sentido de os melhores de suas categorias. Quem é o melhor contador, melhor advogado, melhor médico, o melhor comunicador? Porque quando a comunidade reconhece os seus melhores, normalmente esses melhores são pinçados por cidades maiores e eles vão galgando uma carreira cada dia mais próximo dos grandes centros e aí mostrando a realidade, trazendo um pouco, né, dessa realidade do interior para a grande capital, para os grandes centros. E eu acho que essa dinâmica toda que dá, não apenas para o Paraná, mas para o Brasil, esse motor de inteligência, criatividade, dinamismo, que é tão difícil encontrar ao redor do mundo. E na sua opinião, quais são os principais gargalos, os principais desafios da radiodifusão no Brasil hoje? Eu, sinceramente, eu insisto que acho que o principal é o ambiente regulamentador e legislativo nosso. O nível de burocracia, de amarras, que é colocado, seja ele na instância municipal, estadual e nacional, em relação ao que é aplicável para o radiodifusor, que é um pequeno empresário. A regra da radiodifusão é mais ou menos essa. Muitas vezes o público não sabe disso. Às vezes o público pensa rádio e televisão olhando os grandes grupos, mas os grandes grupos são minoria. A maior parte da radiodifusão nacional ela é feita por pequenos empresários, e no final do dia é isso mesmo, eles são pequenos empresários. Você vai mensurar assim, é quase como se fosse um dono de loja, né, numa coisa comum numa cidade do interior. É um ambiente altamente competitivo, altamente regulado, e isso não só dificulta, mas encarece demais o processo. Acho que o rádio e a televisão eles são essencialmente humanos. A criatividade e a credibilidade daquilo que a gente faz é estritamente relacionado à capacidade humana. Para isso, nós precisamos de equipes grandes, bem remuneradas, competentes, com qualidade, treinando constantemente. Agora, quando você traz um peso de regulamentação que encarece o nosso dia a dia, que faz com que o dinheiro, que muitas vezes é escasso, principalmente quando você está no interior, ele seja utilizado, mandando, grosso modo, o dinheiro todo para Brasília, para você, e você tira essa capacidade de investimento no próprio negócio da radiodifusão, isso é trágico. Então, eu entendo que o principal problema nosso é essa regulamentação. O segundo dele é muito mais humano. Muitas vezes você tem radiodifusores, como em qualquer outro negócio, que estão eventualmente cansados, estão assim num momento até muito pessoal difícil, e não conseguem ver muita alternativa daquilo que culturalmente ele já faz. Isso acontece em vários negócios, não adianta olhar apenas a radiodifusão. Então, acho que a transformação do ser humano que lidera as suas equipes é que é o segundo desafio. Qualquer líder que queira transformar o seu negócio, transformar a sua emissora em algo diferente daquilo que ela é, ou que ela já foi, ele precisa buscar esse trabalho, né? Não é fácil sair da zona de conforto, é difícil, é complexo. Encontrar profissionais para caminhar do teu lado e construir essas jornadas novamente também não é fácil. Agora, não tem outro caminho. Precisa correr contra o tempo. Quem fica parado já está perdendo. É isso. Nós vamos para um rápido intervalo. Não saia da rede CNT, porque o CNT Entrevista já volta. Estamos de volta com o CNT Entrevista desta quinta-feira, que hoje recebe Kaique Agostini, que é presidente da AERP, a Associação das Emissoras de Radiodifusão do Paraná. Kaique, quais são as principais pautas que estão na vez agora para o Ministério das Comunicações? Vocês pretendem fazer um trabalho em conjunto? Como que é esse relacionamento com o novo governo? Então, Karina, a mudança política eleitoral, ela sempre causa alguns pequenos, não vou chamar de atrito, mas momentos de recomeço, eu vou chamar assim. Então, por exemplo, nesse exato momento, o Ministério ainda está passando, tanto o Ministério quanto a Anatel, eles ainda estão passando por novas acomodações, escolhendo seus novos líderes, quem são as pessoas dentro das equipes, né, que vão ocupar posições chaves nessas duas entidades, nesses dois instituições que são tão importantes para a radiodifusão. O que a gente faz normalmente, né? Os nossos engenheiros, técnicos e diretores, eles têm historicamente um trabalho que é constante. Afinal de contas, esse é o nosso o papel, né? O rádio e a TV precisam estar mexendo com antena, aumento de potência, energia elétrica, troca societária e tantas outras burocracias.
Então, esse nosso trabalho é constante, né? Governos passam, a entidade fica e a necessidade de se relacionar com o Ministério e com a Anatel permanece. Então, assim, nós estamos recomeçando mais uma vez, já que houve troca de governo, esse relacionamento humano novo. Estamos aguardando algumas definições, mas nós já estivemos em contato com o novo ministro das Comunicações, estaremos junto agora, em poucos dias, num evento que será o primeiro seminário luso-brasileiro de radiodifusão em celebração aos 100 anos do rádio, e também para iniciar a discussão de que maneira avançar na regulamentação em relação às Big Techs, que a gente já falou tanto aqui sobre isso. Então, acho que esse é um panorama muito claro, assim, precisamos recomeçar o trabalho de relacionamento com o Ministério e com a Anatel e reconhecendo as pessoas que estão lá, mais uma vez, ou que serão trazidas como novidade. Tá certo, Kaique, nós estamos caminhando já para os momentos finais do nosso programa e eu abro então para suas considerações e uma perguntinha rápida. O que os ouvintes, os espectadores podem esperar para esse ano de 2023, levando em consideração todo esse trabalho das associações? Então, eu quero até lembrar que, em relação ao Ministério, uma pauta que ainda não saiu de pauta e não sairá tão cedo, continua sendo a discussão sobre a Voz do Brasil, né? Ela já foi flexibilizada, mas a nossa tentativa é para que o Legislativo reconheça a necessidade de se mudar o formato ou de, principalmente, acabar com esse formato que engessa a radiodifusão, principalmente em capitais, em grandes centros. Acho que a gente já avançou bastante, mas é uma pauta que permanece no radar, seja nosso, seja do governo. Em relação à pauta que você perguntou, eu acho que as pessoas podem esperar mais criatividade, mais credibilidade, novos produtos, novas maneiras de se relacionar com o rádio e com a televisão. Nós avançamos, seguimos avançando na maneira de estabelecer, inclusive, quero lembrar, a ERP foi a única associação do Brasil que conseguiu passar no crivo de um treinamento da Meta, que é a dona do Facebook e do Instagram, e também do WhatsApp, né? Nós recebemos um treinamento, recebemos investimento para treinamento, e nesse exato momento a nossa equipe da ERP ela vai passar o treinamento para todos os nossos associados. Então, o conhecimento que nós adquirimos junto a essa Big Tech, ele vai ser repassado agora aos nossos associados. E eu acho que isso ajuda a continuar esse mecanismo. Nós levamos esse tipo de treinamento, de qualificação para o associado, e ele reflete isso na sua atividade no dia a dia, no ar, nos seus programas, nos seus profissionais, e isso reflete nesse ambiente tão competitivo, mas com tanta qualidade, seja no rádio, seja na televisão. Acho que o ouvinte e o telespectador pode esperar isso e deve cobrar isso da sua emissora preferida. Está cheio de canais de relacionamento, eu tenho certeza que a CNT também tem, que o seu telespectador continue enviando mensagens e cobrando uma programação cada dia mais dinâmica e melhor. Isso vai fazer com que a radiodifusão seja todos os dias melhor, mais forte, mais longe, mais longínquo. Muito bom. Kaique, em nome da Rede CNT, eu agradeço a sua gentileza de estar conosco hoje em nosso programa. Parabéns pelo seu trabalho à frente da ERP. E olha, canal aberto por aqui, sempre muito bem-vindo. Muito obrigada, viu? Obrigado, Karina. Obrigado aos seus telespectadores. Obrigado a toda a diretoria que sempre conduziu essas entidades, não só no Paraná, mas Brasil afora, à frente. Parabéns a todos. Por hoje é só. Obrigada pela sua companhia. Na próxima semana, um novo entrevistado por aqui. A gente se vê. Boa noite e até lá.